Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor, amados irmãos que estão adentrando na live de hoje. Hoje, dia 27 de maio de 2020. Acenando, está lindo. Deus abençoe a cada um de vocês que estão adentrando aí na live. Hoje é uma noite especial porque nós vamos estar juntos, né? Mais um dia para podermos adorar o Senhor juntos, buscarmos a presença do Pai. Então, nós estamos aqui. Hoje, quem vai estar com vocês sou eu, pastora Eva. Pastor Léo está com Keren Lua lá no quarto. E juntos aqui nós vamos estar buscando um pouco da presença do Pai, ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e já nós vamos estar juntos com um casal abençoado, uma família linda, para estar cantando com a gente, amém? Então vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por este dia de hoje, por essa graça que nós temos de poder estar juntos aqui na internet, usando desse meio para podermos juntos buscar a tua presença, falar do teu nome, do Senhor, ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem direcionado à igreja. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de juntos buscar a tua face. Nós, como igreja, clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, juntos, em concordância, que o Senhor possa não só se fazer presente em nosso meio aqui, nesse momento de busca, juntos da tua face, mas que o Senhor continue agindo no nosso meio, na tua igreja. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nossas vidas, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nossa nação. Que o Senhor possa mudar o quadro, a situação daquilo que tem acontecido. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, receber da Tua presença, da Tua direção, da Tua cura sobre a nossa nação nesses dias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chamando aqui a nossa irmã Monique, aguardando entrar. A nossa irmã Monique, junto com o nosso irmão Anderson. Paz do Senhor, minha amada, paz do Senhor. Meu Deus, quanta saudade de vocês. Esse casal lindo, moreninho e branquinha. Meu Deus, que saudade de vocês. Saudade demais. Por que você fica escondido? Sabe na tela. Imagino. Cadê os meninos? Os meninos estão tendo que ficar com a avó, porque tiveram uma crise alérgica muito forte. E aí, na casa de minha mãe não tem mofo, e aí eles têm que ficar com ela. Eu estou ouvindo o som seu baixo. Sou eu que estou ouvindo baixo ou é você que está saindo baixo? Pessoal, nos ajuda aí. Vocês estão ouvindo minha voz bem? Vão respondendo aí, tá? Tá, né, Anderson? Eu estou ouvindo sua voz um pouquinho baixa. Eu quero ouvir sua voz bem. Porque eu ouvi você cantar e não ouvi sua voz, eu vou ficar numa tristeza que só. A paz do Senhor para vocês. Meu Deus, quanta saudade. Só de olhar. Muito bom ter vocês aqui hoje. Que o Senhor use a vida de vocês nesse momento, em nome de Jesus. Eu achei que eu fosse ver o rostinho dos pequenos também, oh meu Deus. Se quiser, eles vão dar um beijo depois. Certo. Fica à vontade. Deixa Deus usar vocês, em nome de Jesus. Muito obrigada por responder, meu amado, em nome de Jesus. Fica à vontade. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Mesmo de longe, nós estamos aqui para adorar o único que é digno, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é o nosso tudo, que é a nossa vida, o nosso ser, que não há outro igual a Ele, só o Senhor, o eu sou. Amém? Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, ó Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre
a mim. Aleluia. Amém. Eu creio que também vocês creem que incomparável são as promessas do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Independente de qualquer circunstância, nós ainda vamos continuar pertinho do nosso Pai. Nós ainda vamos continuar louvando, adorando ao nome dele e nos alegrando, porque o Senhor é o que basta para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Aleluia, louve ao Senhor. Me importam assim, circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Aleluia. Glória. Que não se esqueça o louvor nos Como nossos... sempre, um repertório assim que me faz chorar, né? Sempre. Vocês dois me fazem chorar. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por essas canções e por nos ajudar a lembrar nessa noite que aos pés de Jesus é o melhor lugar que nós temos para estar. Verdade. Maravilhoso demais. Muito obrigada por estar com a gente hoje, vocês dois. Cadê a Anderson? Cadê a Marinha? Lindo. Amo vocês. Muito obrigada. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Manda um beijo para a família, para a mãe, para o pai, tá? Para as crianças, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tentar parar de balançar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom demais, né? Adorarmos o Senhor juntos. A paz do Senhor, todos vocês que adentraram aí depois que eu fiz o começo da live, da nossa palavra, a oração. Sejam bem-vindos todos, todos os irmãos que estão aí, irmãos que congregam conosco. É bom ver que vocês estão aí. As pessoas que não congregam conosco, mas que estão adentrando, que estão aqui junto conosco, para juntos podermos conversarmos um pouco sobre o reino de Deus. A paz, Anne. Bom te ver aí pertinho, ouvindo. Como é que tá a barriguinha, Neném? Você tá linda, grávida. Deus abençoe cada um de vocês, os pastores, diaconisas, presbíteros, quem está aí com a gente, todos os irmãos. Muito obrigada pela presença, participação de todos vocês, tá bom? É muito bom ver cada um de vocês aqui pertinho. Tem pessoas que conhecemos em outras cidades, que estão aí sempre acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que na semana passada, na quarta-feira da semana passada, eu estive aqui e beijo grande, amado. Saudades mesmo. E no dia que eu estava orando pela live da semana passada, durante o dia orando, o Senhor já me deu essa palavra que vai ser ministrada hoje. E durante a semana ela ficou sendo gerada aqui no meu coração, na minha mente, e estudando e meditando. E nós vamos, se você puder, abrir sua Bíblia aí na sua casa, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O pastor até postou aí que o tema é reconciliação, é a palavra que o Senhor assim me deu. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, que o Senhor vem falando comigo esses dias. Então, capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, nós vamos ler do versículo 17 até o 21. Lá está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos a vocês, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Pai, ministra as nossas vidas. Espírito Santo, tem liberdade na minha vida aqui. Tem liberdade em cada vida que está ouvindo em casa, em cada pessoa que está em casa ouvindo, e em cada pessoa que vai ouvir depois pela internet, no Instagram, no YouTube. Ministra as nossas vidas, realiza a cura, realiza a libertação, nos leva para mais perto do Senhor, Pai. Revela-nos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de começar a falar um pouco daquilo que o Senhor tem me incomodado e falou comigo através desse texto,
Gostaria de lembrar a vocês que estão me ouvindo e que vão me ouvir que eu só sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu não sou mestre da lei, eu não sou doutora da lei, não tenho muito conhecimento, mas eu falo daquilo que o Espírito Santo ministra a minha vida, do pouco que eu estudo e tenho sido ministrada através da vida dele, do Espírito Santo. Então, eu não estou aqui para trazer um grande estudo, mas apenas uma reflexão da palavra do Senhor. O pouco que eu tenho permitido o Espírito Santo ministrar a minha vida, eu quero poder transmitir para você nessa noite. Amém? Então, que o Senhor possa ministrar a minha vida mais uma vez e a sua, que está aí do outro lado. Amém? Bem, amados, esse texto, essa palavra reconciliação, ela tem um significado, ela está diretamente relacionada a instaurar a paz entre dois lados. O nome reconciliar significa que vai fazer algo para trazer harmonia onde deixou de existir, onde não existia, onde existia guerra, onde existia separação, conflito, divergência, ofensa, dor, trabalhar para que haja uma aproximação. Aquilo que estava distante poder ficar perto. Isso é o significado da palavra reconciliar. Trazer novamente ao encontro. Não é? Então, quando você vai no dicionário, a grande maioria dos dicionários, eles começam assim, instaurar a paz entre dois lados. E quando eu estava estudando e meditando sobre isso, sobre reconciliação, é interessante nós notarmos assim, que às vezes nós pensamos que a reconciliação ela depende só de um lado. Às vezes nós pensamos que uma pessoa errou e aquela pessoa precisa fazer algo para existir a reconciliação. Mas isso não é verdade. O nosso próprio Deus, ele nos dá um grande exemplo disso. Para existir reconciliação, é necessário, primeiramente, entendermos que as duas partes que estão afastadas, elas precisam ter um quebrantamento e arrependimento genuíno daquilo que fizeram que não deveria fazer para se haver essa reconciliação. Então, às vezes, a gente pensa que é o contrário, é só uma pessoa. Mas não é assim. Precisa se existir arrependimento dos dois lados. E como eu falei agora há pouco, o nosso Deus, ele é o maior exemplo disso. O texto nos diz que o Pai, ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ter uma ação para existir reconciliação. Então, na existência dessa reconciliação com Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos totalmente afastados de Deus, como está escrito lá em Isaías 59:2. Lá fala que nós estávamos totalmente separados de Deus, da graça e da presença dele, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos nossos erros. Porque a moral de Deus, ela tem um nível muito alto, muito elevado. E o que é que acontece? Nós não conseguimos chegar perto dessa moral. E Deus, ele resolveu agir para que a gente tivesse condições de chegar perto da moral dele. E ele agiu através de Jesus Cristo. Então, a parte de Deus na reconciliação foi assumir, foi se humilhar, assumindo o meu erro e o seu erro. O meu pecado e o seu pecado. Jesus, ele veio assumir todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, para que nós pudéssemos depois ter a nossa ação. Então, para se haver reconciliação, é necessário as duas partes agirem. Deus, falando da reconciliação com Deus, que é a principal para as nossas vidas, Deus agiu para existir reconciliação entre os homens e ele, porque fomos nós que nos afastamos de Deus, começando lá no Éden, né, o pecado da desobediência afastou o ser humano de Deus. Então, ele fez a parte dele. O sacrifício que nós nunca poderíamos fazer, Jesus fez por nós. E quando Jesus fez esse sacrifício por nós, ele carregou uma bagagem que era a nossa bagagem de pecado, de mazela, e pegou a bagagem dele
de justiça para trocar e nos dar. E nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nós também precisamos nos humilhar. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer cada pecado, a cada dia, pedir perdão a Deus e mudarmos o nosso caminho. Mudarmos o caminho que estamos andando, que não é o caminho de Deus. Porque a minha moral, os padrões de moral que nós temos, a minha família, a sua família, a sociedade, cada sociedade, ela vai ter um padrão moral. Tem coisas que para, por exemplo, algumas tribos, é normal fazer, que para você e para mim são um grande absurdo. E existem coisas que para nós são normais e que para Deus é um grande absurdo. Então nós não podemos comparar, eu estou bem, eu estou fazendo certo, comparar com o meu próprio pensamento, uma família, outra, a minha nação, isso é normal aqui, isso é normal ali. Não, nós precisamos analisar o padrão de moral de Deus e nos assemelhar a Ele, como está escrito na palavra. Buscar nos assemelhar a Cristo. E para ver essa reconciliação com Deus, nós precisamos assumir que estamos errados, a paz do Senhor, querido. E assumir este erro nosso, todos os erros que nós temos, precisamos assumir eles para podermos ter a reconciliação. Assumir, pedir perdão, mudar o caminho, nos afastar daquilo que é natural para o mundo. Quando nós fazemos isso, nós abrimos a porta da reconciliação. Na verdade, Jesus ele arrombou a porta. Ele derrubou todo o muro de separação que existia, né? Abriu a porta, escancarou a porta para nós, e existe um caminho que nós vamos ter que seguir até lá. Esse caminho, até chegar lá, naquela porta, naquele muro que foi derrubado para chegarmos à presença de Deus, é o nosso arrependimento, a nossa mudança de comportamento, é o nosso desejo de estar mais perto de Deus. E isso vai fazer com que haja reconciliação. E isso é para a nossa vida, com todos os outros tipos de relacionamento que vamos ter. Então, o que é que acontece? Quando a gente não busca essa reconciliação com Deus, que é a principal para as nossas vidas, entendemos o que Deus está falando conosco, e muitas vezes Deus tem. Existe na palavra orientações. Existe na palavra tudo aquilo que Deus diz que eu posso fazer. As bênçãos que eu vou receber quando eu sigo aquilo que Deus diz que é para eu fazer. As orientações dele. Quando eu sigo as orientações dele, a direção dele, eu vou viver as bênçãos que Deus tem para mim. A principal bênção é ter a presença dele. É viver aos pés de Jesus, como nós cantamos aqui com os irmãos. E o que é que acontece? Quando a gente não segue as orientações dele e desobedece às ordens que ele tem, dizendo, não faça isso, é proibido isso, cuidado com isso, a gente começa a se afastar da presença de Deus. Então, essa reconciliação, para existir, só vai existir se a gente seguir a direção dele. Pedir perdão, nos afastar daquilo que é errado. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele clama aí no versículo 20, eu falando sobre isso, no versículo 20 desse capítulo 5 do 2 Coríntios, ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, pois, nós rogamos que vocês se reconciliem. Existe um clamor da parte do Espírito para nos reconciliarmos com Deus todos os dias. Ele quer essa reconciliação, ele clama, ele deseja por essa reconciliação. O desejo de Deus de sermos amigos dele, filhos dele, andarmos com ele é tão intenso que ele permitiu todo o sofrimento que Jesus teve. Foi para existir essa reconciliação entre nós e Deus. E nós precisamos fazer a nossa parte, aceitar o caminho para chegar até Deus. Não existem vários caminhos. Todos os caminhos levam até Deus. Essa frase é a maior mentira que eu já ouvi. Só existe um caminho. Eu sou o caminho único, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus falou. Ele falou, vem porque ele está com o Pai. Ele e o Pai são um. Se não for por mim. Então só existe esse caminho, que é o de Jesus Cristo. Então quando nós aceitamos esse caminho de Jesus Cristo, cremos nele, aceitamos a ele e caminhamos no caminho que Jesus ensina, que é o caminho do perdão, do arrependimento, nós vamos estar próximos de Deus, vamos estar reconciliados com Deus. E quando nós não fazemos isso,
não nos reconciliamos com Deus, nós temos dificuldade de nos reconciliar com as outras pessoas. Nós vamos ter dificuldade de conviver com as outras pessoas quando não estamos nos humilhando constantemente, em humildade diante de Deus, em arrependimento genuíno e constante. Quando não vivemos isso, nós vamos ter muitas impossibilidades nos relacionamentos. E quando é que não acontece a reconciliação? Quando a reconciliação não acontece. Eu falei aqui, quando não acontece com Deus. Mas eu quero que você abra um texto na Bíblia, que está no Evangelho de Mateus. O Espírito Santo me incomodou também, quando eu estava meditando nessa palavra, ele me lembrou desse texto. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o versículo 15. É um capítulo muito interessante, mas eu só vou ler alguns versículos para nós. O versículo 15 até o 17, lá fala um pouco sobre a questão de quando nós devemos desistir de nos reconciliar com alguém. E aqui está falando não com Deus, porque a reconciliação com Deus só não acontece quando nós não nos arrependemos, não confessamos o nosso pecado e não abandonamos, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Obrigada. E aí o que acontece? Esse texto que está escrito aí, lá está o que está falando para nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, fala com ele sozinho, você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O texto é muito rico, muitas coisas importantes, eu não vou poder ler tudo, mas esse pedaço que eu li para vocês, o que é que a palavra está nos ensinando? Que quando nós temos uma divergência com alguém, existe um conflito, uma dificuldade, há uma separação com alguém, e houve erro de uma parte, esse erro de uma parte vai acabar produzindo erro do outro lado. Porque, amados, eu tenho um conflito com alguém. Será que eu posso pensar, ter a capacidade de pensar que só o outro lado errou? Será que eu não errei em alguma coisa? Em um olhar, em algo que eu falei, a maneira que eu falei? Ou, se o outro errou comigo, depois eu fiquei irada, chateada. Que nós lemos aqui no início, até agora, nos prova, nos mostra que precisa haver dos dois lados. Então, isso aqui, esse texto, ele diz assim, quando existe algo errado, nós precisamos procurar a pessoa para conversar. Quando eu erro com alguém, eu preciso confessar o meu erro para esse alguém. E esse alguém vai precisar confessar o erro dele para mim. Então, o erro que houve entre essas duas partes precisam ser confessados. Se um lado confessa o pecado, pede perdão e está se esforçando em mudar, e o outro lado nunca confessa, nunca erra, nunca errou, só aponta um lado, não tem como ter essa reconciliação. Quem falou isso foi Jesus. Essa palavra foi Jesus que deu. Assim, se você vai considerar como ele dá 3 momentos de busca. Você buscar sozinho essa pessoa, você levar pelo menos 1 ou 2 pessoas da igreja, depois você levar um grupo da igreja. Existia uma época da igreja em que as pessoas eram expostas do altar. Isso não é necessário expor ninguém diante do altar. Não existe essa necessidade. Isso é uma humilhação dos homens. Isso não é humilhação de Deus. Humilhar diante de Deus é você se lançar diante de Deus. A humilhação precisa ser nossa diante das pessoas. E nós não precisamos humilhar as pessoas. Chegar no altar, em púlpito, e estar falando das pessoas. Nós não podemos fazer isso. Isso é carne, é carnal, não é bíblico. Aqui diz chamar a igreja. Então eu posso chamar 4, 5 pessoas, um grupo que conheceu aquela situação e nos ajudar na reconciliação. Porque os dois lados precisam ter arrependimento. E aqui na palavra de Deus nos diz, desse texto que eu li, Mateus 18, do 15 ao 17, depois você pode ler esse capítulo todo, que é uma palavra muito boa para nós cristãos. Nós precisamos compreender e receber essa palavra e deixá-la arder dentro de nós. Se não existe arrependimento do outro lado, o outro lado continua praticando, tendo as mesmas práticas erradas, mundanas, de violência, de agressão, e que não são direção de Deus, não aceitam uma correção, não aceitam uma palavra.
Se um lado se quebranta e o outro lado não se quebranta, não tem como haver reconciliação. A palavra me diz que essa pessoa tem que ser tratada como um gentio publicano. Os judeus, eles malmente falavam com os gentios publicanos. Eles passavam por outro lado. Então, o que a palavra de Deus nos diz é que a gente precisa perdoar essa pessoa. E não é perdoar assim, não. Entreguei a Deus. Não. É perdoar e o nosso coração tem que estar totalmente limpo. Como é que o nosso coração está totalmente limpo com relação a alguém? Quando você não sente raiva mais dessa pessoa, quando você não sente angústia quando lembra dessa pessoa, quando você não deseja o mal para essa pessoa, quando você consegue orar por essa pessoa abençoando ela. Então você teve um conflito, uma divergência com ela, mas se alguém vier falar mal dessa pessoa para você, você não mata essa pessoa com as suas palavras. Você ainda sente vontade de abençoar essa pessoa de alguma forma. Então, se nós lutarmos contra a nossa própria carne e vencermos isso, e orarmos e abençoarmos essa pessoa, nós perdoamos essa pessoa verdadeiramente. E aí perdoamos e vamos manter distância dessa pessoa. Porque se você ficar próximo de uma pessoa que só sabe te violentar, você vai morrer. Você precisa ter vida. Então você pode perdoar, abençoar. E se a pessoa do outro lado não quer se arrepender, não te pede perdão por nada e continua te violentando, e você pode viver em distância dessa pessoa, vive em distância dessa pessoa. Às vezes não tem como você viver distante da pessoa. E algumas pessoas sabem aqui que realmente não tem como. Algumas situações muito específicas. Mas se existe algo que tira totalmente a sua paz, porque aquela pessoa, ela te violenta, ela pratica tudo que é mundano contra você, e tira você a sua paz, porque você se arrepende, você pede perdão, você perdoa, mas o outro lado não faz a mesma coisa, você precisa ter distância. E se o seu coração está em paz com essa pessoa, precisa estar em paz. Então, aí não tem como haver. Mas, o que é que o Senhor tem e diz para nós? Quando eu digo isso para vocês, estou dizendo sobre isso para vocês, é interessante que esse texto aí, quando Jesus ele fala sobre o perdão e ele traz depois uma parábola do credor incompassível, que é muito forte, essa questão de não perdoar, eu não quero ministrar sobre perdão hoje, não foi isso que me direcionou, mas está ligado à questão da reconciliação. Porque eu me reconcilio com Deus e vocês se reconciliam com Deus, porque Deus nos perdoa e nos aceita. Sem a gente merecer. Porque eu não mereço perdão de Deus. Mas Deus me perdoa. E me aceita. Se Deus me perdoa e me aceita, eu me perdoo e me aceito. Eu quero me perdoar e me aceitar, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus e o amor de Jesus por mim foi tão intenso, por você foi tão intenso, que ele me perdoou de um pecado imperdoável e me aceitou. Eu também vou me perdoar. Então, tudo aquilo que eu pratiquei, que é vergonha para mim, eu sei que ele me perdoou. Então, eu me aceito. Porque ele me aceita. E você precisa fazer o mesmo. Amém? Aí, esse texto, versículo 21 e 22 de Mateus 18, que a irmã colocou aí para vocês, Pedro, ele pergunta, né? Ele pergunta para Jesus. Ele se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Porque certas vezes Jesus tinha falado isso, né? 7 vezes sem perdoar, e estava na lei isso. Aí Jesus, ele traz uma palavra que até dói em nós, né? É doloroso de ouvir. Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Multiplica aí, tá? Quero nem falar. Então, Jesus quer que a gente perdoe sempre. Não existe pecado imperdoável. Qualquer pecado que possa ser praticado contra nós, ele tem que ser perdoável. Porque qualquer pecado que foi praticado contra Jesus tem perdão para mim. Então, eu preciso ter perdão para outros, senão Deus não me perdoa. Né? Deus só vai me perdoar se eu perdoo as outras pessoas. Então, nós precisamos perdoar e perdoamos daquela maneira que eu te falei. Quando o nosso coração fica em paz, a gente não sente raiva, não sente ódio, não sente inveja mais, a gente quer abençoar, e seja abençoado, é assim que a gente se sente. E isso, graças a Deus pela palavra do Senhor, que nós precisamos viver. Amém? E falando com relação a essa questão da reconciliação,
eu te mostrei um pouquinho como não reconciliar quando não há possibilidade. Se a outra pessoa não quer se reconciliar com você, você não vai obrigar. A gente não pode obrigar. O Espírito Santo, ele nos convence. Ele convence cada pessoa. Não é por força, não é por violência. Não adianta a gente querer forçar alguém a nos amar, a nos aceitar e a nos perdoar. Nós precisamos orar e pedir que o Espírito Santo possa atuar. Ele tem que atuar na minha vida e na sua. Abra o seu coração para que ele atue, para que ele tenha liberdade. Amém? E lá em 2 Coríntios, volte lá para mim, por favor, para você. Lá em 2 Coríntios, tem uma parte do texto que eu acho muito forte, que o Senhor usou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar conosco. Ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós somos reconciliados com Deus e Deus nos aceita, Deus me dá e te dá um ministério. Paulo aqui não está falando de um ministério específico para alguém. Deus me deu um chamado de apacentar vidas. É chamado de pastora. Eu tenho um esposo que é meu pastor e eu auxilio nisso. É um chamado de cuidar de vidas. Não são todos que têm esse chamado. É um chamado árduo, doloroso, sofrido. Não são todos que vão ter. Vão ter outros chamados que também são árduos, dolorosos, sofridos. Cada um com o seu. E o que é que acontece? Aqui é um ministério para todos os que recebem Jesus. E todos que são aceitos por Deus. Deus diz que quando nós somos reconciliados com Deus, por meio de Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Esse ministério, irmãos, preste bem atenção nisso. É um ministério em que eu preciso lutar todos os dias para estar reconciliado com Deus. Eu preciso lutar todos os dias para que eu possa estar reconciliada com Deus. Então, eu preciso me humilhar todos os dias, sei lá, chorando, lá. Todos os dias eu preciso buscar a presença de Deus para não me afastar dele. Isso é uma responsabilidade minha e sua. A sua vida de reconciliação com Deus depende somente de você, de mais ninguém. Nós temos apoio de pessoas que nos ajudam. Sem elas, o que seria de nós? Hoje de manhã, ontem eu pedi oração a uma irmã, falei, ora por mim, tô precisando de oração, me ajuda aqui. Eu preciso disso, você precisa disso. Ter pessoas ao seu redor, de ter a igreja, o corpo de Cristo. Não tem como a gente andar só, é um corpo. Corta esse dedo aqui, tira da minha mão, ele vai morrer lá fora. Ele precisa estar ligado ao corpo. Precisa estar ligado ao corpo. Mas essa questão da minha reconciliação com Deus depende só de mim. A sua reconciliação com Deus depende de você. Nós vamos ter pessoas para nos ajudar, mas nós precisamos querer verdadeiramente essa reconciliação. Lutar para ter. Querer nos afastar do mundo. Tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa gerar nojo em nós. Precisamos amar o que vem de Deus. E o que mais faz parte dessa ministério da reconciliação? Nós lutarmos para nos reconciliarmos com as outras pessoas, como nós falamos aqui anteriormente, pedindo perdão, mudando as ações, perdoando, ajudando os outros a nos perdoar eles mesmos. E nós precisamos também, dentro desse ministério da reconciliação, sermos instrumentos para que outras pessoas se reconciliem com Deus. Para que outras pessoas possam se reconciliar com Deus. Muitas pessoas, irmãos, têm dificuldade de se reconciliar com Deus. As pessoas se sentem culpadas pela própria vida, não conseguem se chegar a Deus. E existem muitos enganos por aí. E nós que já nos reconciliamos com Deus e estamos fazendo isso todos os dias, e precisamos fazer isso todos os dias, precisamos ter uma gratidão tão grande da parte de Deus de termos recebido isso, de desejar que outras pessoas possam viver isso e sermos esse instrumento. E isso é o ministério da reconciliação. Amém, amado? É o ministério da reconciliação. Eu preciso querer me reconciliar com Deus e ajudar os outros a se reconciliarem com Deus. As pessoas precisam se reconciliar com Deus. O tempo está abreviando, o tempo está curto até a volta do Senhor. E precisamos ajudar as pessoas a quererem Deus. Nós precisamos fazer isso. E para encerrar, eu quero que você vá lá em Malaquias. Tem um texto lá que eu quero ler com vocês, está perto de encerrar já. E eu quero que você vá comigo lá, Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler os 2 últimos versículos de Malaquias. Malaquias capítulo 4.
versículos 5 e 6. Lá está escrito assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia, o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, eu não quero aqui fazer, como eu já falei, né, eu não sou mestre e doutora da palavra, mas os estudiosos, eles dizem que quando Malaquias estava falando desse Elias aqui, muitos dizem que era o profeta João Batista. Mais ou menos um terço, eu pesquisei sobre isso lá no Novo Testamento, no livro de um teólogo, ele diz que mais ou menos um terço das vezes que se fala do profeta Elias, desse texto aqui sendo dito lá no Novo Testamento, um terço das vezes está sendo dito do profeta João Batista, que seria esse profeta Elias. Que ele trouxe uma mensagem de arrependimento para o povo, arrependei-vos, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Ele ministrou sobre isso o arrependimento. Fala que esse profeta Elias seria esse. Jesus também fala sobre esse profeta Elias e alguns outros estudiosos acreditam que esse profeta Elias seria o mensageiro ou aquelas duas testemunhas lá no período apocalíptico, depois da grande tribulação, quando a igreja fosse arrebatada, que vai existir as duas testemunhas. Alguns dizem que esse profeta Elias, a mensagem do profeta Elias seria desses, mas existe também uma outra crença, que pode ser essas duas coisas, né? Não só uma, não só outra, pode ser essas duas coisas. Mas também existe outra crença que esse profeta Elias seria também o Espírito Santo. Por quê? Porque o profeta Elias, amados, ele veio e falou sobre o arrependimento, trouxe uma palavra muito forte sobre arrependimento, trouxe uma palavra muito forte para o povo se reconciliar e se voltar para Deus. E ele era usado com muito poder, com muita unção, com muitos milagres. Então, é uma representação do que o Espírito Santo faz na igreja hoje. E aqui ele está dizendo que esse profeta Elias, ele iria, com a mensagem dele, trazer uma conversão. Esse termo converter, ele está muito semelhante ao termo reconciliação, que está lá em 2 Coríntios, que nós lemos agora há pouco, 2 Coríntios capítulo 5. Ele significa fazer as pazes. Então, aqui está dizendo assim, que ia chegar um tempo em que esse profeta, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor, então antes de chegar, né, a vinda do Senhor, antes de chegar o dia de juízo, o dia do Senhor colocar o juízo sobre todos os povos, né, todas as nações, disse que esse profeta ele iria fazer com que o nosso coração fosse convertido. E ele traz algo aqui, ele diz assim, convertido dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu quero trazer uma mensagem para você nesse finalzinho agora, que é muito importante para nós como igreja. Ele traz o termo pais associado. Então, ele está falando aqui de pai e mãe como se fossem um só. Então, aqui, primeiramente, eu quero mandar mensagem para você que é casado. Nós que somos casados, que moramos com nosso esposo, temos a vida marital, nós precisamos ser um verdadeiramente. Então, antes de haver essa reconciliação, esse converter de coração de pais para filhos, nós precisamos buscar essa reconciliação com os esposos e esposas. Quando existe a possibilidade da reconciliação. Lembra que eu falei para vocês naquele momento que existem situações em que não existe a possibilidade de reconciliação. Mas o que Deus quer é que exista essa reconciliação. Então, Ele quer que, primeiramente, o casal seja um verdadeiramente. Nós precisamos entender, nós mulheres, aceitar a liderança do nosso esposo espiritual, que ele possa nos ajudar, nos manter na presença de Deus, e nós ajudarmos eles a se manterem na presença de Deus. Precisa existir uma conversão de um coração para o outro, primeiramente do casal. Nós precisamos estar juntos, nos respeitando, nos amando, nos perdoando, recomeçando. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. E depois eu quero trazer para você essa questão dessa mensagem que ela está falando aqui, da conversão. Ele fala assim, converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Eu creio, amados, que quando nós aceitamos a paternidade de Deus,
Essa é a verdadeira reconciliação com Deus. Nós aceitarmos a paternidade de Deus. Quando nossos corações eles nos convertem, se convertem aos nossos pais e aos nossos filhos, existe algo, existe um poder. Quero falar com você agora sobre o poder da reconciliação. Amados, nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos ficar de bem com nossos pais. O seu pai ou sua mãe que já morreu, se existe dor no seu coração ainda por algo que ele fez na sua vida, você precisa trabalhar, mesmo ele já morto. Se estiver vivo, faça isso também. Mas eu estou falando para quem está morto, todas as pessoas dizem, mas eu vou fazer isso, ele já morreu, tá? Eu tenho ódio dele, tenho raiva do meu pai, tenho raiva da minha mãe. Você precisa se reconciliar com seu pai, com sua mãe, em perdão. Você precisa orar liberando perdão ao seu pai, à sua mãe, fazer as pazes, ter paz. Aquilo que eu disse com relação ao que significa o perdão. Você não sentir raiva mais, não sentir dor, não sentir tristeza profunda. Precisa isso. E aqueles que são pais precisam disso para com os filhos. Nós estamos vivendo esse tempo. Eu creio que o Senhor está usando tudo isso que nós estamos vivendo, está escrito aí para algumas pessoas que estão escrevendo, né? Deus está usando esse momento de quarentena, de estarmos em casa, sem poder sair, para podermos voltar às raízes da família, sermos família de verdade, trabalharmos o perdão, a restauração, a reconciliação, termos diálogo, nos amarmos, nos abraçarmos, cuidarmos um do outro, conversarmos um com o outro. Precisamos. E se existe uma barreira, vamos começar a quebrar essa barreira com relação, primeiramente, com Deus e com os nossos pais. Aquilo que foi fortaleza nas nossas vidas precisa ser vencido para que a nossa família, a sua família que você tem hoje, possa ser uma família de bênção, de reconciliação, que a glória de Deus possa estar na tua casa, na minha casa. A glória de Deus, ela precisa descer nos nossos lares. E qual é a glória? Qual é o poder da reconciliação? Esse texto nos diz, aqui o texto fala assim, ó, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O poder da reconciliação é a bênção de Deus. Toda maldição será retirada da minha vida, da sua vida. Toda maldição que ainda quer te acompanhar, todo peso que ainda quer ficar na sua vida, toda opressão, ela vai ser retirada quando nós buscarmos essa reconciliação, aceitarmos a paternidade divina, termos paz e perdão com os nossos pais, ministrarmos isso aos nossos filhos, vivermos isso em família. Por isso Deus permite isso que estamos vivendo, porque se nós entendermos isso e vivermos essa reconciliação em casa, a glória de Deus virá. A igreja vai estar preparada para a volta do Senhor. O Senhor está preparando a volta dele. Ele está nos preparando. Já está tudo pronto. Lá abaixo, e Ele quer que você e eu estejamos preparados. Afasta-te de tudo que te tira da presença de Deus. O Senhor me deu uma palavra esses dias, na semana passada, Ele me deu 3 palavras. Ele me disse que essa seria para hoje. Eu estou com mais 2 palavras no meu coração sendo ministrada por Ele na minha mente. O que é que nos afasta de Deus? E Deus está ministrando essas coisas na minha vida. E eu sei que vai ministrar na sua um dia também. Tudo que nos afasta de Deus, irmãos, está escrito na palavra. Tem coisas que não estão escritas, mas que são semelhantes àquelas que estão escritas. E o Espírito Santo está aí para nos falar, para nos convencer. Nós precisamos aceitar o ministério de Deus. Nós precisamos parar de resistir ao Espírito Santo. Não resistais ao Espírito da promessa. Não entristeçam Ele, mas se aproximem dEle. Nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo gemer através de nós. Nós precisamos. Precisamos permitir o Espírito Santo gemer, chorar, gritar dentro de nós, fazer com que a gente venha se arrepender. Então, o objetivo dele vir à terra, trazer arrependimento ao nosso coração, para que a gente se reconciliasse com Deus e se reconciliasse com os nossos. Se reconcilie com aqueles que estão em arrependimento, que
querem se reconciliar com Deus, que aceitam o teu pedido de perdão, te pedem perdão. Precisamos viver isso, irmãos. Isso é urgente. Isso urge. Nós temos pedido tanto para esse tempo de quarentena acabar. Estamos pedindo, acaba, Senhor, tira esse vírus, retira isso do nosso meio, retira isso do mundo, nos traz de volta a nossa vida, nós queremos voltar a viver como antes. Mas como nós podemos voltar a viver como antes se nós ainda não fomos ministrados daquilo que tinha que ser ministrado enquanto estamos em casa? Ele não vai, Deus não vai abrir as portas das ruas, da igreja, enquanto você e eu, igreja, não aceitarmos o Espírito Santo de verdade. Nós precisamos aceitar o Espírito Santo de verdade, aceitar a Cristo de verdade e aceitar a paternidade de Deus. Deus precisa ser seu Pai. Deus precisa ser nosso Pai. Deus quer retirar a maldição. Deus quer retirar a maldição do nosso meio. Ele quer. Mas Ele está esperando que eu e você estejamos preparados para a volta dele. E não vamos estar preparados para a volta dele se não nos reconciliarmos com ele. Então eu deixo aqui essa palavra no seu coração. E eu espero realmente, sinceramente, que você possa receber essa palavra. Você possa receber essa palavra no seu coração. E não desistir de Deus jamais. Não desistir daquela pessoa que diz que quer, mas que não está conseguindo. Ajude. Se ajude. Vamos querer Deus. Vamos abandonar o que é do mundo. Irmãos, esse mundo está para se acabar já. Nós somos de outro lugar. Nós temos uma terra nova. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. O Novo Testamento, irmãos, quando ele termina, ele está falando de um novo céu, de uma nova terra, de um novo lugar para nós. De um novo lugar para nós. Nós temos um novo lugar. Clame por esse amado. Jesus é o seu amado. Deus é o nosso amado. Que o Senhor possa te abençoar. Que a graça de Deus, as consolações do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a unção do Senhor e a reconciliação do Senhor possa estar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.